As pessoas já pediram se iria ser gravado porque não poderiam, tinham outros Participar. compromissos, mas querem ver depois. Tá. Então, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a esse nosso evento do Núcleo de Reflexão e Ação Todos pelo Bem Comum. O assunto hoje é espiritualidade e com vocês a palavra o especialista nesse assunto, Rafael Rodrigues da Silva, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Boa tarde, Rafael. Com você a palavra. Ah, boa tarde a todos. A minha área mesmo é de Bíblia, sabe? Boa Mas, tarde, Rafael. quando da quando da morte de Pedro Casáliga, tem algum microfone aberto, acho que é o da Cícera. Então, quando do falecimento de Dom Pedro Casaldáliga, eu lembro que naquela época eu organizei um curso latino-americano, um curso de reflexão sobre a caminhada da Igreja da Libertação e um pouco o legado de Pedro Casaldáliga. E um dos temas era esse, sobre a espiritualidade, porque Pedro carregava muito forte a questão da espiritualidade, né? E talvez é um dos grandes profetas da Igreja latino-americana, no sentido de que carrega consigo essa dinâmica do que é espiritualidade e do que é a espiritualidade a partir da opção pelos pobres. Pedro Casaldáliga carregava muito bem a questão da opção pelos pobres. Se algum dia alguém aqui já foi na prelazia, quando você, hoje, é claro, está muito diferente a prelazia, mas quando na prelazia você encontrava e visitava a casa de Pedro Casaldáliga, o lugar onde ele morava, né? Ou seja, você encontrava um pequeno quarto onde ele morava, uma cama e um armário, um pequeno armário de aço com os dois cabides, onde ele colocava pura e simplesmente a sua roupa e alguns dos seus livrinhos, uns 3 ou 4 livrinhos. E era isso Pedro Casaldáliga, né? Rodava toda a prelazia e não tinha um carro. E volta e meia só andava de bicicleta e com a sua chinela havaiana. Tamanha a sua prática da pobreza. E aí, pela opção pelos pobres, é que vem a sua dimensão de espiritualidade. Então, eu quis evocar esse livro, produzido por ele, pela Teologia da Libertação, coleção, que é dele com José Maria Vigil, né? Espiritualidade da Libertação, né? E logo quando vocês baixam o livro, e tem o livro, né? É importante, porque às vezes esse livro você nem encontra mais para comprar, né? Você pode encontrar, às vezes, pedindo no SESEP, né? Mas nesse livro, logo na introdução, ele parte de uma conotação muito forte sobre a espiritualidade ou a mística no período medieval, com uma imagem que vem de Santa Teresa d'Ávila e João da Cruz, com a imagem de descer o Monte Carmelo. Os grandes místicos da Idade Média eram João da Cruz e Teresa d'Ávila. Mas ele pega essa imagem de Teresa d'Ávila, ou essa imagem do Carmelo, de descer o Carmelo, para colocar alguns pontos e algumas perguntas que são fundamentais de que a espiritualidade, no fundo, é a dimensão do beber no próprio poço. E aí essas perguntas, a partir da América Latina, é perceber para a espiritualidade, o primeiro aspecto, é que a espiritualidade não é um caminho pronto,
espiritualidade implica num guia que o caminhante, ou um guia que o caminhoneiro, que o caminheiro vai construir. E esse caminho que vai construir é um caminho coletivo. Espiritualidade tem a ver com a coletividade. E aí essas perguntas que ele vai levantando, e essa primeira pergunta, e que é a evocação desse jeito de espiritualidade, é pensar que o caminho não é um caminho feito, é um caminho que vai sendo construído. E esse caminho que vai sendo construído, ele tem que brotar e fazer brotar a espiritualidade, que não é algo desencarnado, a espiritualidade não é algo longe, distante. E é aquilo que tem a ver com a realidade, com a caminhada, com a inserção de cada indivíduo e o seu papel na sociedade. Eu vou entender espiritualidade de maneira muito profunda. Ou seja, é a espiritualidade que me dá força para poder trabalhar com a dimensão de qual é o meu papel na construção da vida humana. Qual é o meu papel nos compromissos e naquilo que implica a vivência de uma prática de fé e uma prática política. Então, essa primeira pergunta que ele levanta é, no fundo, é um caminho que a gente vai construindo. A espiritualidade é um caminho que se constrói. E essa espiritualidade, enquanto caminho que se constrói, ela nos leva a uma segunda pergunta, que é perceber que nesse caminho está a dimensão da justiça, a dimensão dos valores, a dimensão dos direitos humanos. Então, esse caminho é pautado pelos aspectos do compromisso com a vida e no compromisso com os direitos e com a justiça. Terceira dimensão desse caminho da espiritualidade é profundamente estão na história do reino. É um caminho a partir do reino, onde nesse caminho se junta fé e política. A fé que me leva a uma ação política. E a minha ação política que é marcada por uma fidelidade a um projeto. A gente sabe muito bem que por anos e por tempos nós fomos levados a sempre separar e a isolar a fé da política, onde você ser uma pessoa de fé, você não tem ação política. E aí, quando você vai pensar a espiritualidade da libertação, eu vou pensar a minha inserção política na sociedade, o meu agir político na sociedade. E aqui, falando de política, não da política partidária, viu, gente? Não da política do Congresso. A gente já puxando para hoje, para a gente olhar que não é, não é a política que está ali da grande política do jogo de interesses. Não, é a ação política na construção de um modelo social. E aí, dessa terceira pergunta, vem dessa dimensão de fé e política, para a gente poder pensar a espiritualidade, é que vem aí a quarta questão, que é fundamental, de que é a espiritualidade, ela implica no meu agir pastoral. E esse agir pastoral é o que junta, no fundo, o enfrentamento às chamadas velhas formas de dominação religiosa, velhas formas de dominação eclesial, as velhas formas da colonização. Ou seja,
A espiritualidade da libertação me leva a enfrentar os processos colonizadores, onde você tem uma fé dominante e, no fundo, o papel da fé não é dominar. O papel da fé é a fidelidade a uma proposta, a um projeto. No caso, se a gente vai pensar a fé numa dimensão evangélica, evangelho, ou se você vai pensar a fé numa dimensão africana, a fé numa dimensão indígena, são fés, são compromissos, são fidelidades a um modelo e um modo de viver. Fé é fidelidade ao modo de viver. E a espiritualidade é o que me alimenta nesse processo da minha fidelidade. E a quinta pergunta, a quinta questão é perceber que dentro dessa questão da ação pastoral, da luta por justiça, da vivência do reino, vem a questão da missão. Espiritualidade tem a ver com a minha missão. Não sei se vocês lembram, acho que o último lema da Romaria dos Mártires, e que foi a música também, a letra do poema de Pedro Casaldáliga, musicado por Cirineu Cunha, que é a questão de que as minhas causas valem mais do que a minha vida. Ou seja, as causas pelo reino, as causas pela libertação, a causa por uma construção de vida humana tem mais valor do que a minha própria vida. Ou seja, no fundo, é esse desprendimento e que leva, evidentemente, à grande missão, numa proposta de uma espiritualidade da libertação, é a missão de fazer com que aconteça nessa missão solidariedade, fazer com que aconteça nessa missão as propostas libertadoras, a promoção da vida, a promoção do outro e da outra, a dignidade humana, né? Todos esses elementos. E sexto, é pensar que, no fundo, espiritualidade tem a ver com acolher o espírito. E acolher o espírito nos leva a perceber uma coisa muito séria em espiritualidade. Nós somos levados, claro que diretamente, a confundir espiritualismos com espiritualidade. A espiritualidade é profunda. E hoje nós estamos numa sociedade carregada de espiritualismo, carregadas, carregadas de práticas que não são profundas, são práticas vazias. São práticas onde eu uso o slogan do evangelho, eu uso o slogan da fé. E quando você aperta, não tem nada. Se esvai, né? É algo que não tem sustentação. A espiritualidade tem que ter sustentação. Se é uma espiritualidade cristã, a sustentação no Evangelho. Se é uma espiritualidade profética, a sustentação na profecia. Se é uma espiritualidade indígena, é a sustentação na terra. Assim vai, dependendo e profundamente da minha tradição. Todas as tradições religiosas têm espiritualidade, carregam espiritualidade. Mas hoje nós estamos quase que numa avalanche, numa enchente de espiritualismos, que é a espiritualidade vazia, desencarnada. A espiritualidade é encarnada. O espiritualismo é desencarnado. E isso nos leva a
à sétima pergunta, que é, no fundo, pensar que a espiritualidade da libertação tem a ver com a liberdade da comunidade, a liberdade na opção, a liberdade no segmento. É só a gente lembrar profundamente nos evangelhos, só pegando aqui uma cena dos evangelhos, quando Jesus chama os primeiros discípulos, você tem a opção de seguir ou não. Só lembrando aqui no Evangelho de João, ele chama vinde e vede. Evidentemente que teve muita gente que não foi, tem muita gente que viu e não continuou. E tem aqueles que ele nem chamou e que foram ver e ficaram. Então, essa questão da pertença, e essa pertença à prática e à vivência, é que leva que a espiritualidade da libertação, a espiritualidade olhando para os evangelhos, é perceber onde é que está o seu compromisso com a vida. E onde é que está, no fundo, a vivência do espírito, a vivência da proposta do evangelho. E, por último, no caminho da espiritualidade, nós somos seguidores e formamos o caminho. E aí volta a primeira pergunta. Se na primeira pergunta a espiritualidade tem a ver com o caminho que você vai construir, a última pergunta é um caminho que você está, evidentemente, fazendo outros e outras percorrer o caminho que você começou, esse caminho coletivo. Então, essa introdução para poder pensar a espiritualidade da libertação, ela nos provoca que a gente tem que pensar que a espiritualidade é hoje, em nossa sociedade, se a gente for perceber, esse livro aí tem mais de 30, mais de 20 anos. Um livro aí da década de 80. E se a gente for pegar esse livro lá da década de 80, Pensar a Espiritualidade, a conjuntura, a política, o modelo de sociedade, a prática religiosa, as religiões estavam totalmente numa outra órbita, numa outra dimensão. E aí, quando nós olhamos essa outra dimensão que nós estamos vivendo agora, nós temos muito mais desafios. E aí, como é o desafio de ter uma espiritualidade humana ou uma espiritualidade cristã ou uma espiritualidade religiosa numa sociedade antirreligiosa, numa sociedade anti-evangélica, numa sociedade anti-humana. Onde é que cabe a espiritualidade humana numa humanidade em desintegração? Onde é que cabe uma espiritualidade do evangelho numa sociedade ou numa prática religiosa distante do evangelho? Onde é que cabe uma espiritualidade religiosa onde as mínimas e as minorias religiosas são perseguidas, são violentadas, são eliminadas ou têm que viver às escondidas? Ou quase que você não conhece quando você vai pensar, existe uma espiritualidade indígena, existe uma espiritualidade africana, existe uma espiritualidade umbandista, candomblessista.
Quando, no fundo, quando nós perguntamos se existe ou não, é porque, no fundo, nós desconhecemos, porque são práticas que estão presentes na sociedade e que são totalmente excluídas na sociedade. Então, quando a gente vai pensar nesse primeiro ponto, um grande desafio é que nós temos hoje uma sociedade da exclusão das outras práticas. Nós temos uma sociedade do anti-evangelho e uma sociedade do anti-humanismo. E a espiritualidade humana, viver a espiritualidade humana, é um grande desafio. Eu acho que é a maior espiritualidade que nós temos como desafio para viver, que é a espiritualidade que está inerente, independente da minha prática religiosa. Para viver a espiritualidade humana, eu não preciso de religião. Basta ser humano. Basta construir humanidade. E aí que a gente vai pensar. Uma espiritualidade humana é aquela que é carregada de princípios éticos, ou que Pedro e José Maria Vigil chamam ali de é, indignação ética. Quanto ética na sociedade, eu estou no primeiro passo, estudando os primeiros passos de uma espiritualidade humana. Quem busca humanização é indignado, fica indignado com a desconstrução ou a destruição da humanidade. Destruição das relações humanas, destruição das convivências, destruição da defesa do outro, destruição da justiça, destruição da solidariedade. Isso tudo. E nós vivemos numa sociedade da destruição da humanidade e da não vivência da espiritualidade humana, porque há anos nós vivemos e fortalecemos um modelo econômico, político, social, que é um modelo hedonista, utilitarista e um modelo, vamos dizer assim, liberal, competitivo. Quem pode mais, tem mais. Quem pode mais, manda mais. É por isso a gente tem a maioria na sociedade humana, a maioria na sociedade totalmente excluído das lógicas de pertença à vida social. É um modelo da total exclusão, é um modelo da total indiferença, é um modelo da total perda de humanidade, da dignidade humana. Esses dias eu estava rindo, né, que agora o negócio agora o pessoal não não estão mais naquela onda de você ter um, um gatinho de estimação, de ter um cachorrinho de estimação. Não, hoje você compra um boneco e você manda fazer um boneco com todos os traços humanos. Ou seja, eu pego uma imagem lá numa foto da minha filha quando era bebê e mando fazer um bebê. Tô sem som, Rafael. Não, não, aliás, ainda tem. Estão me ouvindo? Sim, voltamos a ouvir. Ah, então, ainda tem né, nessa dimensão, ainda até paga plano de saúde, né? Leva no médico, leva no médico a boneca que considera o seu filho, seu bebê.
Isso é a marca de desumanização. Eu tenho afeto por um boneco e não tenho afeto por outro humano. E, aliás, agora se troca porque tem um boneco, porque no fundo eu não vou ter tanto gasto com alimento e nem gasto com outras coisas, né? Então, uma criança dá trabalho, um cachorro dá trabalho, um gato dá trabalho. Mas um boneco, dinheiro para gastar para poder pagar até. Aliás, devem até vacinar contra a Covid, né? Um boneco desse, né? Para não morrer de Covid. Então, vejam, isso tudo é tamanho. Quando a gente olha, isso existe na sociedade hoje, isso está presente na sociedade hoje, isso são marcas de uma sociedade que perdeu humanidade, perdeu humanização. E, e aí, é claro, é a grande questão que está aí. E como é que a gente vai recuperar isso? Primeiro, o sentido da espiritualidade humana é quando, no fundo, eu começo a analisar a sociedade. Eu começo a perceber que está errado. Quando eu começo a perceber que está errado, eu falo, eu não posso perpetuar, eu não posso alimentar esse modo de pensar. Eu tenho que ir na contramão. A espiritualidade humana tem que me levar a estar na contramão do modelo social. Na contramão, que diria Pedro Casaldáliga, na contramão do império. Que diria Jesus, na contramão das autoridades. O que nós dizemos hoje, na contramão da ultradireita, na contramão do neoliberalismo, na contramão do neocapitalismo, na contramão do modelo hegemônico social desestruturante. Então, isso tudo é a primeira coisa que a gente tem que pensar em espiritualidade humana. É como é que eu vou pensar em espiritualidade, o que vai me fazer, me levar a ser mais humano. Mas a outra dimensão é quando a gente vai pensar e tem que pensar a espiritualidade a partir de uma tradição, né? E aí a espiritualidade na tradição cristã é uma espiritualidade que ela tem que me provocar a ser ecumênico. A espiritualidade cristã, ela não é algo, ela não é separatista. E aí eu me isolo, né? E aí a gente carrega uma herança muito negativa, que é a herança de uma espiritualidade muito intimista, muito individualista, muito separatista. Bom, isso vem, por isso que eu estou dizendo que é uma herança negativa, porque isso vem de longa data. Isso vem do judaísmo, isso vem dos cristianismos que vão se formando, isso vem do modelo medieval, isso chega até nós e isso encontra um carro forte no modelo capitalista que é individualista. E por isso a espiritualidade é individualista. A espiritualidade, eu vou pensar a espiritualidade religiosa é eu e Deus. E nunca pensamos nós. A espiritualidade religiosa, ela tem que fazer a gente pensar no nós. Nós inseridos na construção, como diria ali, na construção do reino, na construção
de um modelo novo, na construção da comunidade. Nós não pensamos espiritualidade e comunidade. Nós pensamos espiritualidade e a pessoa. Nós pensamos espiritualidade e aí muitas vezes confundimos espiritualidade com piedade religiosa. A espiritualidade da libertação presente na nossa caminhada, ela tem que nos levar a viver profundamente o Evangelho. E um dos aspectos muito importantes dessa vivência da espiritualidade de acordo com o Evangelho é ser profeta e profetiza da libertação. E aí é um desafio, viu? A gente fica imaginando profeta como as grandes pessoas na sociedade. Não, toda, toda e qualquer pessoa na sociedade, na vida, é chamada a viver a profecia. E o que é viver a profecia? Viver três caminhos importantes nessa vivência da profecia. Viver e lutar pela justiça. E viver e lutar pela justiça é o princípio ético fundamental. Ser justo. E ser justo é na raiz do ser. E se a gente diz que é justo e tem um deslize, eu não estou sendo justo. E nem tampouco estou no caminho da profecia. Pela justiça e viver a justiça é algo radical. Isso a vivência da espiritualidade da libertação religiosa no âmbito da profecia é algo muito importante. Segundo caminho é o caminho da solidariedade e da pobreza. No caminho da solidariedade e da pobreza é a construção do colocar em comum. Gente, partilhar o pão, colocar em comum, viver em comunidade, isso é espiritualidade, isso é profecia. Isso é o segundo caminho da profecia. Partilhar o pão, partilhar a vida. Justiça, solidariedade e pobreza. Estou entendendo solidariedade, colocando solidariedade como algo que está ligado ao projeto de pobreza. Primeiro, a própria espiritualidade e a mística comunitária. Esses três elementos são fundamentais para a gente poder pensar a espiritualidade a partir da prática religiosa. E aí, quando a gente vai ver o senso de justiça, do que está de acordo com aquilo que estabelecemos como regra na sociedade, o sentido de pôr em comum, de partilhar o pão, está numa comunidade religiosa, como está na tribo indígena, como está no quilombo. Você vai ter o princípio da justiça, o princípio da solidariedade, da vivência comunitária. Como você vai encontrar isso na tribo quando você vai encontrar numa comunidade religiosa? Porque são o quê? Princípios fundamentais que são base para a prática de uma religião ou de uma vivência religiosa encarnada e inserida.
Então, o Evangelho nos leva e nos provoca a inserção na sociedade. Então, esse é um primeiro ponto que a gente pode pensar profundamente sobre a espiritualidade humana e a espiritualidade religiosa, o que é um grande desafio. Eu queria abrir agora para ver, a partir desses pontos introdutórios, o que cada um pode intercalar, entender, para a gente poder trocar diálogos, e depois eu tinha uma pergunta para fazer também. Leno, pode abrir o microfone, não ficam tímidos e tímidas, não. Acho que quem quiser falar, pode colocar aqui no chat o nome e a gente vai chamando. E também pode acionar a mão que tem aí no Zoom, também para. Oi, Heloísa. Vamos lá. Sabe, essa exposição me fez pensar na radicalidade da espiritualidade, né? E não é um caminho fácil, né? Como é que começamos esse caminho? Talvez seja essa a minha pergunta. Dentro das nossas possibilidades, limitações. É isso. Tudo bem, Heloísa? Bem, boa questão. Todos tímidos. Ô, É, diga, Rafael, pode falar. só um esclarecimento. Você colocou aí os 3 pontos: justiça, solidariedade e o terceiro, qual que é? Ter mística e espiritualidade, a mística em si, é viver segundo o Espírito. Essa é a terceira. Porque, no fundo, os profetas, se a gente pega uma imagem que é lá dos profetas, eles buscavam viver segundo o Espírito de Deus, caminhar conforme o Espírito de Deus, né? E na profecia é importante isso, justiça, solidariedade e viver conforme o Espírito. Eu posso falar? Só um pouquinho. Então, diante do que já foi exposto, a partir do que eu acompanhei, vendo que para viver essa espiritualidade, exige de nós uma decisão, uma coragem, e a partir de onde essa coragem? E tomar essa decisão para viver de fato essa espiritualidade humana, né? A partir do Evangelho, quando a gente tem conhecimento da vivência de Jesus e quais seus objetivos na vida, né? Qual foi a proposta dele. Então, a proposta de Jesus deve ser também a nossa proposta. E não é todo mundo que abraça essa proposta para viver. Para perceber esses pequenos detalhes que às vezes atrapalham viver a espiritualidade. Como bem colocou o Rafael, em relação à boneca, né? Parece que as coisas vão surgindo e o pessoal parece que é sem noção, né? Um vai atrás do outro.
propõe uma coisa tão assim, banal, e todo mundo quer seguir, né? Todo mundo, entre aspas, né? Mas na maioria, uma boa parte de pessoas que seguem, né, essas propostas de outras pessoas que não têm essa visão do evangelho. Então, eu vejo um pouco por aí também. Tudo bem, Denise? Rafael, Diga-se. a espiritualidade para mim também, ela tem a ver com a tua forma de viver na luta pela justiça, pela dignidade para com todos, principalmente para a classe trabalhadora, que é a mais perseguida, e as mulheres. Quando a gente encampa uma bandeira de luta em defesa das mulheres e em defesa da classe trabalhadora, eu acho que a gente também está se propondo a uma espiritualidade de luta pela vida e pela dignidade. O que é que você acha? Bem, bem, Cícero. Assim, bom, eu vou respondendo aqui um pouco essas primeiras ações, é de pensar, viu, o Heloísa, que no fundo a espiritualidade é isso mesmo, é uma radicalidade, ela é radical, né? E se a gente vai para uma espiritualidade intimista, ela se torna algo só seu, algo individualizado, algo isolado. Mas quando você vai olhar para essa dimensão de que você tem que tomar uma decisão, você tem um propósito, um compromisso com a vida, né? Isso é radical. E talvez o primeiro passo aí dentro dessa radicalidade da espiritualidade é viver e buscar simplesmente ter práticas humanas nessa sociedade, ser, ser a diferença na sociedade. Quando a gente começa a ser a diferença, e na pouquíssima diferença que a gente vai construindo em comunidade, a gente vai promovendo um novo. E é claro, esse novo que a gente provoca nas pequenas coisas, nessa radicalidade, ela é provocativa, ela é questionante, né? Você pode até ser excluído da comunidade por sua radicalidade na espiritualidade. E isso é muito importante a gente perceber. Quando a gente é excluído naquele modelo, é, a exclusão, no fundo, é porque, no fundo, eu não me dobrei àquilo que está dentro da conformidade da, da vida social, da vida eclesial, da vida religiosa, e assim vai, né? E, e é claro, isso tudo a radicalidade me leva. E esse como começamos é começado Celso, começado Celso, pequeno, né? vou beber E, minha de- unha. e depois, quando começa das coisas pequenas, das coisas simples, a gente começa a fazer um processo de transformação. Não sei se vocês lembram um dos lemas lá do Intereclesial que foi em Rondônia. E no Intereclesial lá em Rondônia, era o lema de um provérbio antigo, de uma comunidade, seja ela indígena, seja essa comunidade africana, de um pequeno provérbio que dizia, no fundo, é das coisas pequenas para poder fazer grandes transformações. E às vezes a gente quer fazer uma grande transformação e nem começou do pequeno. A gente tem que começar das coisas pequenininhas. E dessas coisas pequenininhas é que a gente vai Oh, vivendo a radicalidade. E no fundo, isso tudo, a espiritualidade, como a Cícera falou, ela está muito atrelada à forma de viver e como é que nós lutamos pela vida.
seja a espiritualidade que eu vivencio na minha luta de mulheres, na luta da classe trabalhadora, na luta pelas camadas vulneráveis, nas lutas sociais, nas lutas da promoção da vida. Quando eu estou com as mulheres, eu estou lutando na promoção da vida, e a grande questão na luta contra das mulheres, na luta, é na luta contra essa sociedade machista, androcêntrica, violenta que nós temos. Na luta da classe trabalhadora é a luta contra a questão da indignidade do trabalho. E aí vai acontecendo as práticas da espiritualidade, né? Isso tudo é o que eu vou fazendo, dando os primeiros passos do meu propósito ou da vivência do projeto do rei. É o Celso, né, que estava com a mão. Acho que Rafael, essa espiritualidade que você nos traz, ela é de um desafio enorme, né? Justamente porque vivemos numa sociedade que é totalmente contrária a tudo isso, né? É o que vale é o hedonismo, o que vale é buscar, enfim, é o individualismo, é o cada um por si. Então, eu vejo assim que para dar conta desse desafio, a gente precisa estar inserido numa comunidade, num grupo que queira buscar a mesma coisa, que queira fazer o mesmo caminho. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais essa questão. Muito bem, Celso. E eu penso assim que o caminho importante, e aí voltando àquilo que a Heloísa abriu a sessão de questão, né, de provocação, é que como começamos? Que caminho a gente vai começar a percorrer? E aí, para percorrer esse caminho, eu tenho que profundamente, eu tenho que começar a pensar diferente. E esse pensar diferente me leva a me aproximar, me aproximar das pessoas, formar comunidade, formar pequenos grupos, formar um outro olhar da sociedade, começar a provocar a ler diferente, a perceber diferente, a viver diferente, nos pequenos grupos. E muitas vezes esse pequeno grupo vai estar lá no meu grupo de prática religiosa ou não. Vai estar no meu grupo e a gente circula naquele espaço e construímos um espaço social, um espaço humano de reflexão e de novas visões. E muitas vezes as práticas religiosas que nós temos hoje são práticas contrárias à vivência comunitária. Aliás, só abrindo parênteses, hoje nós estamos com muito mais práticas religiosas pensando no individualismo religioso do que no compromisso comunitário. Quando você tem aí religiosos, líderes, que se tornam o estandarte da mídia, né? Ali não está estampada nenhuma prática religiosa comunitária. Ali não tem nenhuma espiritualidade. E, no fundo, é o jogo de interesse. E é isso que a gente vive hoje. Nós vivemos hoje a prática religiosa vazia. Nós vivemos hoje a prática religiosa, ou quase que a prática evangélica sem o evangelho. A essência do evangelho se perde, não está ali. Então, hoje nós temos o esvaziamento da espiritualidade humana e da espiritualidade cristã. Esvaziamento, esvaziamento. Que, no fundo, esse modelo que a sociedade vai impondo. Então,
o grande desafio nesse começo é como se juntar e como. Quando no fundo você começa a caminhar, você tem uma avalanche que toda a sociedade te empurra para o outro lado. Até a sua própria família te empurra para o outro lado. O próprio espaço onde você está te empurra a não vivência do quê? Do conceito de justiça, no conceito de solidariedade e no conceito de viver de acordo com o Evangelho. E esse é um desafio enorme, né? E isso implica o quê? Isso implica em ter clareza, isso implica em ter firmeza, isso implica fé. Fé no sentido de fidelidade. Está ali com o pé fincado naquilo que eu apostei ou naquilo que nós apostamos como compromisso de. Se eu tenho o pé fincado ali, não arredo, ou seja, não vai ser a lógica dos acordos, a lógica a lógica da boa convivência, da aproximação, é que vai me levar a desviar. E aí, é claro, por isso que, como a Heloísa disse, é radical. A radicalidade é que você não pode desviar nem para um lado, você não pode desviar. E esse desviar do compromisso que está aí tão presente nessa vivência. Então, o grande desafio nessa sociedade que nós vivemos, que é tudo a sociedade do antes, é se você encontra uma barreira naquilo que está no seu compromisso, você tem, e aí, ser provocado a persistir. Persistência. Então, como a gente vai lembrar, por exemplo, na caminhada da Igreja da Libertação, se a gente pensa em Helder Câmara, a gente pensa em Paulo Evaristo Arnes, a gente pensa em Pedro Casaldáliga, a gente pensa em Margarida Alves, a gente pensa em Dom Dorothy, Luciano, pensa em Dom Luciano Mendes de Almeida, a gente pensa nessas grandes lideranças, a gente também pensa na esposa do Santo Dias. Santo Dias, se a gente pensa na mãe do padre Josimo, ou seja, se a gente pensa em tantas pessoas, lideranças, a gente pensa naquelas pequenas lideranças que não arredaram o pé, é porque, no fundo, persistiram e sabem muito bem onde está o seu compromisso e o seu projeto de vida, projeto de vivência. Isso é viver de acordo com o Espírito, isso é viver a grande radicalidade. Então, é essa dimensão que ela estando presente. Então, se você encontra algo no contrário daquilo que você está vivendo, da sua espiritualidade, da sua prática religiosa, opa, pode ter certeza que você tem que persistir e continuar no seu caminho de resistência. Por isso, a radicalidade implica em resistência. Espiritualidade é isso, é radicalidade e resistência. Benedito quer falar. Eu já tinha até esquecido que eu tinha levantado a mão e, pelo que eu entendi, uma pessoa não consegue vivenciar, ter espiritualidade parcial. Ou você é aquilo que você pensa e você faz na prática como espiritualidade, ou não existe você só porque doa 100 cestas básicas e você tem 10 mil empregados e, na verdade, quem está doando essa cesta básica são os empregados. Porque você não paga hora extra, porque você faz isso, faz aquilo. Quer dizer, você não consegue ter uma espiritualidade parcial, só numa parte, outra. É um conjunto de ações junto com pensamentos, sabe?
né? Com ideias, com lutar por justiça, o porquê dessa necessidade. Eu posso até suprir essa necessidade, mas a gente tem que questionar, e aí vai incomodar as autoridades, como Rafael disse, e vai ser rejeitado. Sim, Benedito. Eu costumo dizer assim que justiça sem solidariedade e sem espiritualidade é mera ação interesseira. Solidariedade sem justiça, sem espiritualidade é mero assistencialismo, outro interesse. Espiritualidade sem justiça, sem solidariedade é espiritualismo. É tentativa de ser piedoso, né? Mas não tem nada de piedade. E sabe o Benedito, nas primeiras comunidades cristãs, lá nos cristianismos, nas suas origens, ter prática de piedade, ser piedoso, implicava em ser justo e ser solidário. Você, para poder ser dizer, olha, fulano de tal é piedoso, fulano de tal pratica piedade, mas aí vamos olhar, ele é justo e é solidário? Se não for justo e não é solidário, não se enquadra no quadro de piedade. Isso no cristianismo, lá nos primeiros cristianismos. Então, no fundo, é para poder ter essa concepção de que esses caminhos, que são caminhos radicais na profecia, também são caminhos radicais na vivência da espiritualidade na comunidade. E para poder dizer que espiritualidade é algo sério, sério no sentido como a Heloísa disse, é radical. Sério como outros aí já apontaram, que implica em decisão, implica no compromisso. Então, é essa dimensão que a gente tem que ter presente quando a gente vai pensar a espiritualidade na sociedade hoje. Rafael, tem uma mensagem do Pedro aqui no Diga, chat. Você não quer falar, Pedro? Fui eu não, foi a Cristina. ah, então fala, Vamos lá, Cristina. Cristina. Agora é mais fácil ler, né? Assim, pensando na espiritualidade como uma experiência pessoal. E a partir dessa experiência, eu sou o Espírito Santo, vamos ser uma coisa mais caseira, vai? O amor de Deus nos impulsiona a irmos além de nós mesmos, né? Ir além dos grupos, das comunidades, das nossas bolhas. Eu faço questão de grifar as bolhas. Então, assim, cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua certeza. A gente está lidando com isso no nosso dia a dia, né? Você vai falar com uma pessoa da sua mesma religião, ela tem a sua certeza. A semana passada eu estava com uma pessoa de uma linha mais conservadora e ela tem a sua certeza. Então, como dialogar com essas certezas, né? Como dialogar a minha espiritualidade, que eu acredito, que eu vivo no meu dia a dia, com a espiritualidade dessa outra pessoa que vive no dia a dia dela e ela tem certeza disso, assim como eu tenho a minha certeza. Então, como caminhar essas diferentes espiritualidades sem perder o foco, sem perder uma direção daquilo que eu acredito, mas abrindo para o diálogo com outras pessoas de outras crenças ou das mesmas crenças, mas que têm a percepção de Deus diferente da minha.
Compliquei ou não? Ficou fácil, hein, Você, Rafael? Tranquilinho. compliquei? Fui clara? Sabe, Não é compliquei, fui clara. não, não, entendi, entendi. É assim, sabe, Cris? Que no fundo tem um aspecto da identidade. A minha identidade, a minha identidade eclesial, religiosa, a identidade onde eu estou, grupo onde eu estou. E, é claro, eu tenho que romper com aquilo que eu considero da minha identidade como algo absoluto. Tenho que romper com esse absolutismo. Para poder encontrar, evidentemente, com a prática do outro e da outra. Mas eu tenho que também provocar que o outro e a outra rompa com o seu absolutismo. Aí, é claro, aí que está o grande desafio. Às vezes você rompe, o outro lado não rompe. Por isso que é importante fazer o processo de identificação, né, de, vou usar um conceito que muitas vezes não tem, a gente coloca entre aspas, de identitariedade e de identidade. A identitariedade é que eu tenho que me identificar e comunicar e comungar com a prática do outro sem perder a minha identidade. Eu não posso perder a minha identidade. Isso é hoje o grande desafio, porque hoje nós dialogamos com os outros sem mesmo ter identidade. Aí a gente não tem nem identidade e vamos dialogar com a prática do outro, com a vivência do outro, que também não tem sua identidade. E aí, por isso que hoje a gente tem o quê? Um grande vazio, um grande vácuo da vivência religiosa, né? Você pode elencar na mão como que você vai encontrar que são práticas religiosas, prática de vivência profunda do Evangelho, né? Hoje você tem igrejas que são grandes monumentos de ação de massa, e aí você pergunta, cadê o comunitário? Cadê a espiritualidade? Cadê a identidade? E as pessoas que estão ali não têm identidade nenhuma, porque, no fundo, ela está ali pelo espetáculo. E aí, a liturgia é um espetáculo, a celebração é um espetáculo. E aí a gente olha para um grande monumento de uma igreja católica, mas aí você olha para as igrejas evangélicas, onde em cada esquina você tem uma, e às vezes você tem uma do lado da outra, uma concorrendo com a outra, e aí você pergunta, mas onde que arruma tanto fiel? Né? É na mesma rua, é uma do lado da outra. É que, no fundo, os fiéis que estão ali naquela igreja, naquela igrejinha, naquela rua, naquele lugar, eles não são dali. E nem tampouco têm o quê? Vivência comunitária. Rafael, Mas são desafiantes. só para complicar um pouco mais, que eu acho que a gente também, por falta talvez de, de clareza, a gente também tem usado, eu estou dizendo a gente, assim, um pessoal que pensa relativamente parecido, né? A gente também tem usado, em vez de certeza, a gente tem usado símbolos, né? Ah, eu sou de esquerda. Ah, eu sou petista. Ah, eu sou da esquerda católica. Ah, eu sou sei lá o quê. Humanista agora. Humanista, sei lá, que na verdade não quer dizer nada também. No fundo, se a gente não tiver certeza do que o que a gente está falando ele não quer dizer nada. E, infelizmente, a gente está rotulando, e estamos nos rotulando também. E aí não tem uma conversa pessoa a pessoa, tem uma conversa rótulo-rótulo, né? E acho que a gente está tendo uma baita dificuldade de chegar nas pessoas. Eu costumo falar que, na verdade, não sou eu, né? Eu já ouvi falar que é o exemplo quem converte, né? E você tenta dar um exemplo, mas hoje em dia é bem difícil, né? Ninguém está vendo ninguém, né? O fato é esse.
E a gente não tem conseguido pular o símbolo, pular o rótulo, para poder conversar pessoa a pessoa. Na pandemia, isso eu vou terminar, mas na pandemia, um amigo meu que é católico marxista de direita, é, é um cara genial, mas que é maluco. A gente se encontrou ainda almoçando com máscara e tudo. E ele me falou, Pedro, a coisa está ficando pior porque a gente não está mais conversando um na cara, olhando para a cara do outro. A gente está conversando via mensagem. A gente está conversando via vídeo, via mensagem. E aí tudo aquilo de humano que nos restava foi embora. Já acabou a pandemia, mas eu acho que a gente não conseguiu se recuperar disso, Rafael. E essa forma da gente fazer espiritualidade, que é do nosso, cada um tem o seu jeito de fazer a sua espiritualidade, quando confrontada com alguém que reza o terço às 4 da manhã, parece que a gente não faz nada. E aí é difícil falar, esse outro que você falou que também tem que se rever, é muito difícil falar para esse outro se rever, porque ele fala, pô, mas é 4 horas da manhã, tem 1 milhão de pessoas, né? E você fica quieto, infelizmente. Desculpa, toma tempo. Isso Ô, mesmo, Miriam, Pedro. Diga, eu também gostaria de fazer uma pergunta, posso? pode, quem está falando? É o Guilherme daqui de Juiz de Fora, Oi, Guilherme, pronto. tá me vendo? Ô, Sim, Rafael, eu não gostaria de perder essa oportunidade, saindo um pouquinho do tema que você está falando. É assim, você é do CEBI, né, que é ecumênico. Nós, católicos, temos um novo Papa, né, o Leão XIV. E ele viveu muito tempo numa pequena diocese do Peru, né, cujo nome não vou me lembrar agora. Alguém lembra? Começa com D de dado, não me lembro. Pois é, eu queria te perguntar, assim, sua opinião, se esse tempo que ele viveu lá, se é suficiente para ele ter uma espiritualidade, não precisa ser igual nem parecida com a de Francisco, talvez seja até maior, né? E qual a sua expectativa para esses primeiros dias do papado do Leão XIV? São alvissareiras? São melancólicas? Vamos esperar mais um pouco? Era essa a minha indagação. muito bem, Guilherme. É bem na atualidade do conclave. Primeira coisa, eu acho que, assim, o Leão XIV, né? A experiência de prática religiosa dele, lá no Peru, a gente pode dizer assim, certamente vem da vivência religiosa do seu núcleo. No caso aí, ele é agostiniano, ele vem de uma comunidade de freis agostinianos conventuais que vivem num convento, vivem no espaço. Então, é claro que isso tem muito relacionado com a sua, com sua, com a sua formação religiosa. E a sua formação religiosa indo de encontro com a sua prática religiosa. E é claro que são diferentes expectativas, né? No âmbito latino-americano, a expectativa é que ele dê continuidade. E aí a gente pode ter bem presente, se não fosse para dar continuidade, eu acho que ele não seria eleito, porque no conclave, é, Francisco amarrou a sua porcentagem de votos. E tanto é que isso foi bem amarrado à porcentagem de votos que o conclave foi tão rápido. Quando a gente pensava que ia esquentar os motores para votação, assim, no segundo dia já estava eleito, né? Então, é sinal de que as coisas já estavam acordadas. Tem esse sintoma aí, tem essas questões. A dimensão mais conservadora, a gente poderia pensar
em outros candidatos que estavam ali, em outros que poderiam estar aí substituindo. E no fundo, a grande expectativa dos conservadores era ter alguém na linha do Bento XVI. E talvez isso no nome foi tão sintomático, ou seja, a questão do nome dele de ser Leão XIV, a questão das encíclicas sociais, ou seja, de pensar a dimensão do discurso, do documento, da pronúncia do papel social da igreja no mundo de hoje, na sociedade que está aí, uma sociedade totalmente caótica em crise. Leão XIII foi o papa da crise no sistema capitalismo e tudo aquilo naquele momento, lá naqueles ambientes, né? E, é claro, foi o grande papa da grande encíclica social, da grande percepção de que a igreja tem que ter um papel na sociedade e está fora do seu olhar interno, das suas questões internas. E talvez acho que o que dá o chamado do nome dele, daquilo que é a provocação, que pode ser esperançoso para nós, é de que o seu papado vai pensar a questão dos aspectos da interferência social. Ou seja, o Papa Francisco teve uma preocupação muito grande com a questão pastoral e com a questão interna da igreja, porque era o grande desafio de ser Papa depois da renúncia do Bento XVI e do longo pontificado de João Paulo II, onde o conservadorismo estava tão presente. Então, quando você vai pensar em espiritualidade, talvez a espiritualidade não muda, ou seja, não muda porque tem ali a questão do sentido comunitário pastoral. E aí o Papa Leão XIV, com Francisco, tem algo que nos aproxima, que é a questão da dimensão pastoral, da dimensão de estar na comunidade, no aspecto da inserção social. E aí a gente tem que ter um pouco de alimentar a esperança de que haverá continuidade. Agora, é claro que como bom mineiro que a gente tem que ser, né, esperar um pouquinho para ver, né? O Celso quer falar, Rafael. Tem esse- Não, como o Guilherme te perguntou sobre o, o novo Papa, né? Eu me atrevo a te perguntar também sobre duas pessoas que deixam um legado importantíssimo, que são exemplos de espiritualidade, é, embora com rótulos diferentes, aproveitando o gancho do Pedro, é, um cristão, o outro nem tanto, ou pelo menos no rótulo, mas que são, a meu ver, exemplos de espiritualidade, cada um à sua maneira. Então, eu queria que você comentasse, por exemplo, o legado de espiritualidade que o Papa Francisco deixa e que o Mujica deixa. Muito bem, Pedro, muito bem, Celso. O legado dos dois tem a ver com um dos aspectos que eu levantava ali, dessa radicalidade da espiritualidade, e tem a ver com o projeto de pobreza. Projeto de pobreza não é projeto de miserabilidade. Projeto de pobreza é saber viver a partilha, saber viver o compromisso com o outro, com a outra, com o necessitado, com a necessitada, com todo o seu processo de busca de transformação e de devolução da dignidade
da outra pessoa. Isso é de uma profunda espiritualidade, né? E a gente vai olhando na sociedade, e quando a gente olha lá no livro do Pedro Casaldáliga e do José Maria Vigil, a gente tem que pensar que a espiritualidade dessas pessoas, das pessoas que vivem, buscam viver profundamente o Evangelho, essa radicalidade da pobreza, ela tinha um nome tão antigo que a gente, um conceito tão antigo de espiritualidade e que se perdeu, que é a questão da contemplação. Contemplação ficou tão engessada, tão aprisionada num conceito individualista, num conceito intimista, que ela é, no fundo, a prática profunda que eu vivo da pobreza e do compromisso me leva a enxergar as pessoas, a enxergar a vida e a promover a vida com os olhos de Deus. Isso é contemplação. Quando eu passo a enxergar o outro como Deus, o outro necessitado, como eu estou olhando o outro como Deus está olhando. Esta dimensão é uma dimensão muito profunda. Mas para chegar nesta dimensão contemplativa, é preciso um longo caminho. E é o caminho constante de vivência, o caminho constante. Tanto é que os exemplos que você traz, né? O Francisco, o Francisco, o Francisco Papa não mudou do Francisco sacerdote na periferia da Argentina. O Mojica presidente não mudou. Sempre com seu fusquinha. Ou seja, então, é evidente, ou seja, no fundo, a sua prática é aquilo que faz com que ele seja, naquela sociedade, o reflexo da sua vida. O reflexo da sua vida é o reflexo desse compromisso espiritual. Então, é essa dimensão muito importante. É como a gente perceber, por exemplo, todo o trabalho do Júlio Lancelotti, né, em São Paulo, junto com o pessoal da rua, que está na rua, o seu compromisso social, a sua prática do Evangelho, isso implica em profunda espiritualidade. Pessoas vulneráveis e na transformação da vida das pessoas vulneráveis. E como eles e como elas têm tantas e tantas nas nossas pequenas comunidades, nos nossos espaços, nas diferentes dimensões. E sejam práticas e experiências que venham do mundo evangélico como venham do mundo católico. Benedito. Quando você, quando você falou aí na questão da contemplação, que ao longo do tempo perdeu o sentido e não tem mais a mesma conotação, né? Ficou muito individualizada e, na verdade, perdeu a conotação. Eu vejo isso com o termo amém, para nós católicos, e com o termo bênção, para os demais, para alguns cristãos, né? Para algumas religiões evangélicas. Porque a gente responde amém no automático, não sabe mais nem o que é que está dizendo, o que é que significa. E bênção também para muita gente, até dói no ouvido e você se sente mal quando uma mãe, em vez de reclamar um filho, que alguém fala alguma coisa, ela diz, é uma bênção, esse meu filho é uma bênção. Ô, bênção, para com isso! E aí, você vê, eu estava no Recife, uma máquina estava dando problema, e a mulher, eu digo, vai quebrar. Ah, vai, bênção, entra. Essa bênção saiu, o chip foi cedo e deu isso, e não passa mais o cartão, está com as 2 horas, você é uma bênção. Eu digo, minha Nossa Senhora, Deus, virtuoso sentido a palavra.
mesmo, Benedito, né? No fundo, hoje, claro que um dos desafios que nós vivemos hoje, na sociedade, é o esvaziamento dos antigos conceitos. Por exemplo, como que nós perdemos o sentido de comunidade? Como que nós perdemos o sentido da própria tradição religiosa? Como é que nós perdemos o sentido da própria liturgia, próprio celebrar, né? Essa perda desse sentido, né? Isso tem a ver com a sociedade que vai esvaziando. E esse esvaziamento é o esvaziamento para poder destruir. E nós vivemos uma sociedade da destruição da tradição religiosa, da vivência religiosa, para a implantação de um novo modelo. E aí esse novo modelo é um novo modelo que está aí, né? Por exemplo, hoje você encontra tanta gente, até adolescente, prática religiosa, falando em línguas, né? E aí você fica abismado, né? E aí você vê, olha, o que que é isso, né? Um adolescente, uma criança, agora ela tem um poder, né? Total desvirtuamento de um conceito, de algo que estava lá numa reflexão nas práticas religiosas antigas. E aí, é claro, isso é tão acoplado na sociedade hoje, que isso vira o quê? Uma grande manobra de manipulação, né? E aí a gente sabe muito forte como que as práticas religiosas são marcadas pela manipulação. E o sistema hoje é um sistema manipulador, manipulador dos conceitos, né? E por isso vai esvaziando, né? Então, esvaziou o sentido de humano, esvaziou o sentido de comunidade, esvaziou o sentido de convivência, de relações, né? Pedro falou, né? Você tem mais, por você estar vivendo só na tela, ou por você ter, evidentemente, o contato com o outro só pelo WhatsApp, pelo aparelho, né? Você já não olha mais no olho no olho, no cara a cara, você não sente o que o outro está sentindo, porque você só tem a comunicação digital, né? Digitalizada. Então, isso acabou. E aí você não consegue nem mais falar com o outro e com a outra. Então, essas relações que vão sendo quebradas, né? É um grande problema. Rafael, acho que a gente tem muitos desafios, né? Um é viver a nossa fé na radicalidade, né? Outro é a gente viver a fé mais humana. Outro é respeitar a fé dos outros ou a crença dos outros, viver em comunidade e ir contra a maré, porque disso que você falou, esse projeto de destruição. Então, eu sinto assim, a gente tem tantos desafios, alguns que dependem da gente, como virar testemunha nesse mundo, então, viver essa radicalidade e tudo, e a outra, como é que a gente, sendo testemunha, em tese a gente muda, ajuda a mudar os outros, mas hoje está cada vez mais difícil. E o nosso testemunho hoje, ele é desacreditado, né? Desrespeitado, desmoralizado, nesse projeto de desconstrução aí, né? E aí somos os losers, né? Então, a gente não tem muito, é como se a gente não tivesse espaço nesse mundo para, né? Porque não somos o que se espera da sociedade, né? Então, eu fico questionada assim, como agir, como ser nesse mundo, né?
e sem desrespeitar os outros, mas ao mesmo tempo ajudando a mudar, porque assim, a gente acredita que tem que ser diferente. Então, se a gente acredita que tem que ser diferente, temos que ser agentes transformadores desse mundo, né? Então, são muitos desafios. E uma coisa que o Celso colocou e que eu acho que isso é fundamental, é a gente pensar que a gente não faz sozinho, né? Se a gente pensa assim, então a gente está incoerente com essa fé, né? Então, assim, o sentido de pertencimento, de ter um grupo em que você compartilha essa fé e que vai ser também agente nesse mundo, acho importante resgatar, né? O sentido da coletividade, né? Acho que está faltando isso também na formação hoje de todo mundo, né? Porque é muito individualista, né? Cada um se salvar aí nessa selva, mas aí não vamos chegar a nada, né? E uma das palavras que acho que perdeu o sentido, ou que nem se falava mais e que o Papa Francisco trouxe de volta, é a misericórdia, né? Que Uhum. assim, nem se lembrava que existia essa palavra, né? E hoje ela está mais presente, pelo menos para quem é católico, e, né? Acho que professa essa fé, eu acho que tá- voltou um pouco, acho que isso ajuda, né? É isso. Miriam, não, eu acho que esses desafios que você tocou são os grandes desafios que nós vivenciamos hoje, por causa devido a todo esse esvaziamento, e que, no fundo, a gente tem que começar a fazer os passos de recuperação, de retomada, né? Esse retomar, resguardar, restaurar, né? Ele é de tamanha importância para a vivência de uma espiritualidade comprometida, sabe? Né? E que no fundo, ela deve estar lá no meu grupo, no meu espaço, lá na minha comunidade, lá na minha vivência, né? E que eu tenho que ir fazendo isso aos poucos, né? É como você está fazendo você vai fazer um prato, você vai fazer um doce, você não coloca as coisas, ele já está pronto. É um processo, né? E é claro, esse processo, dependendo do lugar onde você está, dependendo do grupo onde você está, dependendo dos passos, das pernas de cada uma e de cada um, esse processo pode ser mais rápido, pode ser mais longo, mas é um processo, né? É um processo em construção. Mas isso que a gente tem que sempre ter presente. Você não pode fazer sozinho. E você vai querer fazer sozinho, você está dando uma dimensão, vamos colocar aqui entre aspas, de uma questão, de algo positivo, uma prática de continuidade do que está aí. Só vai ter o quê? Uma estampa bonita para uma prática feia, que é a mesma prática. Então, isso tudo são coisas tão profundas que a gente sempre tem que fazer, sempre tem que ir burilando, né? E a espiritualidade também é isso. A espiritualidade ela vai dentro desse processo. Aquilo que vai me alimentar aos poucos, mas para ela me alimentar aos poucos e fortalecendo minha caminhada, eu sempre tenho que retomá-la, né? É como a água numa caixa d'água. Você nunca fez limpeza na caixa d'água, a sua água que pode entrar lá pode ser boa, mas o que você está bebendo não é bom, não. Então, é bom limpar sempre a caixa, né? Mas, assim, é sempre bom voltar a olhar como é que está, né? Purificar aquilo que está ali, retomar e ver, opa, estamos ainda na continuidade da vivência do Evangelho? Opa, estamos desvirtuando aqui, vamos retomar.
E esse retomar, e esses processos são muito importantes. E aí são processos coletivos, avaliativos, que a gente sempre tem que fazer. E uma espiritualidade exige isso, uma prática eclesial exige isso, uma prática religiosa, uma prática educativa exige isso. A constante avaliação do caminho. A prática política exige isso, a prática de fé exige isso. Sempre uma avaliação. Sempre ter um olhar crítico, né? E ter a crítica de nós mesmos, a crítica do nosso caminho, a crítica dos passos que a gente está dando. Então, isso tudo são aspectos tão importantes para a vivência do Evangelho. Em Marcos, né? Mais alguém? Bom, se não tiver mais perguntas, eu queria fazer uma proposta. Bom, é, o Núcleo de Reflexão e Ação, Todos pelo Bem Comum, tem uma plataforma que é o Candeeiro, né? Ocandieiro.org, e também tem a Universidade Mútua, onde temos várias rodas de conversa sobre diferentes assuntos, aquilo que vai interessando para as pessoas. E o ano passado, quando foi ventilado esse tema sobre espiritualidade, também se discutiu um pouco se valeria a pena ter uma roda de conversa sobre espiritualidade. Então, eu pergunto ao Rafael se ele teria disponibilidade para estar atuando nessa roda de conversa, se a gente criasse, e ao mesmo tempo, além da disponibilidade do Rafael, e aí, Rafael, pode ser de acordo com o seu tempo, pode ser mensal, pode ser, enfim, de tempos em tempos a gente está se encontrando. E se o Rafael der positivo, que poderia nos orientar nessa roda de conversa, mas daí roda de conversa é troca de opiniões, de experiências, e, enfim, para a gente crescer junto. É claro que tendo alguém já com mais bagagem ajuda também, né? Aí, primeiro eu pergunto para o Rafael e, ao mesmo tempo, se as pessoas presentes que estão participando, aquelas que tivessem interesse, colocar no chat o seu nome e contato de WhatsApp, por exemplo, para se formar um grupo de WhatsApp, para depois a gente evoluir no agendamento de reuniões e tudo mais. Com você a palavra de novo, Rafael, se isso é possível, se é viável, se você acha válido. Bom, não, é possível. É viável, né? Depende, é claro, depende muito das agendas, mas eu acho que é importante. Eu acho que é, claro que aqui tem gente do Brasil inteiro, né? Então, tem gente de São Paulo, tem gente de Minas, tem gente. Eu vi que tinha gente do Ceará, Pernambuco. Pernambuco, o Benedito é de Pernambuco, a Edenice é lá de Unai, né? Então, tem gente espalhada, Tem né? Cícera e o Wilson também de Pernambuco. Ah, eu só estou vendo uma página aqui, oh, meu Deus. A Maria do Rio. A Maria. Então, Sim, Maria do Rio. é do Rio. Então, tem Juiz de Fora, né? Juiz de Fora, pode esquecer, né? Então, isso tudo implica que, é claro, é um encontro online, mas é diferente do presencial. Mas, Sim. mesmo online, a gente ir brotando essas reflexões. Mas também é importante que, a partir daqui, se faça o processo de diálogo lá no meu pequeno grupo presencial, no
no boca a boca, no ouvido a ouvido, nos pequenos espaços, onde possa, evidentemente, lá no meu grupinho de rua, na comunidade que eu estou visitando, e fazendo esses processos, que é muito importante, porque só assim a gente começa a ser fermento na massa, para transformar, né? E é claro que eu acho que é possível. Agora, eu acho, pela participação hoje, acho que sábado à tarde acho que é um bom horário, né? Pelo menos, né? Esse horário, né? Aí a gente marca um sábado e vamos marcando. Aí agora vai depender, evidentemente, da, da agenda, né? Né? Mas fica aí agora a pergunta para o grupo, né? Isso. Algumas pessoas já começaram a colocar no chat é, que tem interesse, né? Agora, tem gente que colocou que tem interesse, mas não colocou o contato. Precisaria colocar para a gente entrar em contato, né? Ô, Celso, O meu você tem, né? É. Não, alguns a gente tem, a maioria até, eu acho. Mas eu acho importante, Rafael, essa resposta que você me deu, de a gente estar sempre revendo, esses momentos como hoje ajudam a gente a rever muitas coisas, né? Questionar muitas coisas, muitas práticas. Agora, ô, Celso, uma coisa sempre importante, sabe? E da gente poder ajudar que os jovens, os jovens estejam presentes também, ou seja, a gente fazer esse movimento com a juventude, porque essa juventude é o amanhã, né? Nós já estamos muito com cabelo branco, sabe? Né? Então, a gente tem que pensar nesses processos de participação, né? E é isso, e fazendo esse caminho, essa construção. É claro que isso não é fácil, né? Mas, aos poucos, a gente ir fazendo esse aspecto. Cristina levantou a mão. Talvez foi o Pedro O, mesmo. É, então, eu ia falar outra coisa, mas ano passado eu fui no encontro de fé e política, né? E levei um amigo meu, que é um amigo de comunidade antiga, mas que não é um igrejeiro, assim, né? Ele é católico, vai de vez em quando, ele toca muito bem gaita, canta muito bem. Falei, vamos lá comigo me ajudar, né? E na hora que deu um intervalo, ele me fez essa pergunta, Pedro, cadê os jovens, né? Eu falei, sei lá, gente, não estão no encontro de fé e política, né? Aí a gente ficou procurando, acho que a gente encontrou uns 10 com menos de 45, vai. É cruel isso. Mas eu queria, na pergunta do Guilherme, né? Guilherme, eu não tenho uma resposta, tá? Mas tem uma reflexão que eu fiz. Depois eu vi até que o Frei Beto fez alguma coisa parecida, porque na hora que ele anunciou o nome de Leão 14, eu, em vez de pensar no Leão 13, eu pensei no Frei Leão, né? O confessor de São Francisco, né? E tem um livro do Nikos Kazantzakis que chama, acho que, O Pobre de Deus, e quem narra a história de Francisco ali é o Frei Leão, e ele não entende nada. Ele fica louco da vida com São Francisco. O livro inteiro, é um livro pequeno. Eles chegam numa abadia, por exemplo, e sente aquele cheiro de leitão, assim, aquele cheiro gostoso, né? Aí o monge vem lá atender os dois e fala: Olha, nós estamos aqui, nós estamos fazendo a janta. Vocês não querem comer? O Frei Leão, sentindo aquele cheiro, o Francisco fala: Não, a gente está de jejum. Ele fica maluco, né? E depois, no final do livro, o Frei Leão entende qual a dinâmica de São Francisco. Então, ao escolher o nome de Leão, eu falei, pô, será também que não tem um pedaço disso, de eu não consigo entender tudo que Francisco fez, mas estou disposto a continuar? Eu gostaria que fosse verdade, não sei, mas gostaria muito que fosse verdade, senão é uma baita coincidência também, né?
É isso. Legal. Então, Eu só queria falar isso, gente. Não, mas a Angélica perguntou se eu poderia comentar a fala do Pedro, e que eu não tinha comentado. Deixa eu retomar lá. Eu acho É que... corrida pipoca da Bahia. Eita, Ana do Carmo, tudo bem. Isso é sacanagem com a gente, hein? Mostrar a pipoca à distância é complicado, hein? Quero pipoca. Mas uma coisa que eu acho que o Pedro tinha falado lá, né? Nessa questão da... Eu acho que era um pouco nessa implicação de que, no fundo, a gente tem que ao pensar a espiritualidade, ao pensar o compromisso, né? Eu acho que tem essa coisa de derrubar certezas, eu acho que... E essa coisa de trazer, de ter presente, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma dimensão profunda de fé, mas ela tem uma prática profunda de fé. E aí, entender fé não com outro conceito que foi muito esvaziado, né? Porque fé é profundamente a fidelidade que eu tenho a um projeto. E, é claro, isso que ele traz aí do exemplo, ou seja, foi com um amigo, traz alguém que é fora dessa dimensão, né, tão profunda. A prática religiosa é para a gente poder perceber que nós temos muitas pessoas fora dos muros, fora das sacristias, né, com muita prática religiosa. E nós temos muita gente dentro das sacristias, dentro dos templos, dentro das igrejas, sem prática religiosa. E esse é o grande desafio o esvaziamento da vivência religiosa. E esse esvaziamento da vivência religiosa tem a ver com o esvaziamento, com a perda da espiritualidade, né? Aquilo que alimenta cada um. Ok? É, deixa eu perguntar. O Chico está com a mão levantada e a Margarida. Linda quer falar? Falo eu depois? Onde é que está? O que eu vou falar é mais rápido. É sobre o engajamento da juventude que o Rafael está dizendo, e nós todos estamos aí preocupados com isso, buscando, e eu quero falar de experiência dentro da minha própria família. Os jovens estão sendo arrastados de roldão para a prática fundamentalista. É muito duro, muito difícil. Eu não tenho conseguido mostrar o outro lado, eu não estou conseguindo esse diálogo com os jovens dentro da minha própria família. Eu não estou falando nem dos jovens de fora, não, porque jovem, eu fui professora, eu lidava com jovens e eu sempre tinha um diálogo muito fácil com eles. Tá tão radical essa corrente, sabe? E os pais são assim também, que eu não estou conseguindo me aproximar dos jovens, meus familiares, para conversar, dialogar tranquilamente e falar, vamos ver aqui vamos ver esses conceitos que vocês estão acreditando. Está muito complicado, mas nós precisamos continuar. Então, é isso que eu queria dizer. Tá, obrigada.
Então, posso falar aqui. Peraí, tá ligado o meu negócio? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Sim? Sim, sim. É o, Sim. é o seguinte, eu estou com a Estela aqui e queria primeiro pedir desculpas a vocês, porque nós atrasamos aí para uma série de outras solicitações para entrar. Entramos com 40 minutos de atraso. Ou seja, estamos contando em receber a gravação para ouvir o que o Rafael falou nesse início. De qualquer maneira, já dissemos que estamos interessados em continuar, porque, inclusive, como disse a Margarida aí, tem uma série de conceitos que, para nós, ainda não conseguimos captar bem. Então, nós temos que aprofundar bem para ver o que a gente está querendo falar, para ver se o que a gente está falando é a mesma coisa, ou fazendo, falando e fazendo. Então, só isso. Eu topo entrar nesse grupo quando for estabelecido. Espero que o Rafael possa topar. Topou já, não? Já topou. Então, tá bom. Então, nos avisem o dia e a hora. Estaremos aqui, os dois, prontos para tentar participar com alguma ideia também. Um pouco de ideia. Obrigado. Muito bem, Chico. Sim, está topado. A Heloísa quer falar também. Abre o microfone. Heloísa, abre o microfone. Desculpa. Eu gostaria só de responder sobre o que foi colocado agora há pouco, porque eu moro num sítio próximo de uma cidade muito pequenininha, aqui em São Paulo, chamada Sarapuí. E o que acontece o que eu estou observando com muitos jovens, conversando com as mães, sabendo o que acontece. Tem um grupo, são evangélicos, que tem uma casa de campo que eles convidam, os jovens a ir para lá, oferecem esporte, comida, atividades, e as mães ficam felicíssimas porque os filhos estão nesse grupo e não estão fazendo, como eles dizem, fazendo bobagem por aí. Eles oferecem uma segurança ao mesmo tempo que fazem um processo de, não sei como eu poderia dizer, de conversão. Então, eu acho que Doutrinação, talvez. isso é sério mesmo. E eu não vejo esse tipo de iniciativa, não para fazer lavagem cerebral, é claro, mas para fazer uma formação realmente cristã, por parte da Igreja Católica, aqui, né, nessa cidadezinha, que eu, que eu frequento, que eu estou. E eu fico muito assustada com isso, mas existe uma grande felicidade das mães pela segurança que eles oferecem. Era isso. Muito bem. Bom, gente, se não tiver mais perguntas, acho que quem tem interesse já colocou o seu contato no chat, né? E vamos tentar, então, viabilizar essa roda de conversa para ir aprofundando todos esses conceitos. Eu quero, em nome do Núcleo de Reflexão e Ação Todos pelo Bem Comum, agradecer em primeira mão ao Rafael, que dedicou esse tempo para falar sobre espiritualidade, um tema tão importante, né? E com essa visão, com essa perspectiva, porque tem diferentes maneiras de se falar, mas a forma do Rafael falar e fundamentar, acho que é bem importante para nós. E então, além dos nossos agradecimentos ao Rafael, também agradecer
A todas e todos os que participaram, nosso muito obrigado por essa participação e um grande abraço para vocês. Não sei se Miriam quer comentar mais alguma coisa, o Chico, ou se tem mais alguém Não, querendo dar o seu recado, ou se podemos encerrar. só agradecer. Só vou dizer, irmã Denise, manda um abraço para o Frei Carlos, viu? Fala que eu vou ligar para ele. Darei sim seu recado. Agradecer a todos, ao Rafael e a todos que falaram. Obrigado, Muito Chico. obrigada, muito obrigada. Muito Até a obrigado. próxima. Até a próxima. Beijo, Chico e Estela. Tchau, tchau. Valeu, gente. Muito Valeu. obrigada, Grande abraço, gente. então, tudo de Muito bom. obrigada. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, Rafael, e valeu a todas e todos. Muito obrigado. Valeu.